No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Gary 11. Gary 11 que tá na boca da galera, muita conversa, muito burburinho, a Gary 11 em queda, desvalorizou um monte a cota porque teve mudanças no estatuto, teve mudanças, um pouco de conflito de interesse, mas foi tudo aprovado e a galera, alguns investidores ficaram com medo. E aí? É hora de vender? Com essa queda, assumir o prejuízo de quem comprou lá no topo, assumir o prejuízo e esperar o momento? Vou fazer o quê? Continuar comprando? Preço médio? Será que o fundo mudou mesmo? Vamos ver isso? Então, depois da vinheta, a gente vai discorrer melhor sobre esse assunto. Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Receba Dividendos para você que quer aprender a gerar renda passiva para se aposentar sem depender do INSS. Beleza? Então se você gosta desse assunto, Gary 11, receber dinheiro sem precisar trabalhar, já clica aqui e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que esse canal tá crescendo, tá ganhando corpo e eu preciso de você, eu preciso do seu like e da sua inscrição. Fechou? Hoje a gente vai falar sobre o Gary 11, que vem passando por alguns momentos meio conturbados, né? Era o queridinho da galera, pagando bons dividendos, tranquilo, tava navegando num mar tranquilo, de águas calmas, mas começou a tempestade, mudou tudo, teve mudança no estatuto, a gestão abriu uma reunião, uma assembleia com seus cotistas para mudar algumas coisas, mudou nome, colocando lajes corporativas, e aí começou a questão da queda do Gary 11, tá? Muita conversa, muito boato, muito medo. E o que aconteceu com a cota? Vamos lá ver? Vamos lá para a tela do meu computador. Aconteceu isso aqui com a cota, galera. A cota caiu de R$ 8,99, R$ 9, chegou até R$ 9. Caiu de R$ 9 para R$ 8,32. E olha, aqui tá embicado para baixo, hein? Meu Deus do céu. Vou colocar a cotação padrão aqui sem os dividendos. Aqui dá para ver melhor, ó. Sem os dividendos dá para ver melhor. A cota foi de 9,24 para fechou agora 8,32. E olha essa queda aqui. Muita gente está se desfazendo das cotas do Gary 11. 8,32 ainda não chegou no meu preço médio. Tem bastante cota do Gary 11. Eu comprei ele no início de 2025, aqui nós vamos estar em março, 8,16, tá ainda, meu preço médio deve estar ali em torno de 8,15, 8,10, então tá chegando próximo do meu preço médio e a gente tem que tomar a decisão, vai continuar com esse fundo, vai trocar esse fundo. Primeiramente, o que é o Gary 11? É um fundo de tijolo, né, turma? Fundo de tijolo que investe em imóveis físicos, que compra imóveis, loca eles para bons inquilinos, para receber o aluguel e dividir esses aluguéis para os seus cotistas, tá? Aqui tem um pouco dos números do Gary 11, é um fundo já com valor patrimonial interessante de 2,7 bi, valor da cota patrimonial 9,52, então cada cota vale hoje, se eles venderem todos os imóveis e dividirem pelas 289 milhões de cotas emitidas, vai dar um valor de R$ 9,52 para cada cota. Mas a cota está sendo negociada a 8,32. Isso mostra o PVP de 0,87. O que é o PVP? É o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, quando o preço dá abaixo de 1, quer dizer que ela está sendo negociada com desconto, mais baixo, mais barata do que vale. Quando o PVP está acima de 1, quer dizer que essa cota está sendo vendida mais cara do que vale. Certo? Então, uma das premissas principais que eu uso para minha carteira de investimentos e orienta todo mundo que pergunta sobre fundo imobiliário, qual é a primeira coisa que você tem que olhar quando você vai fazer um investimento em fundo imobiliário? Muita gente me pergunta assim, Alexandre, o que eu olho para comprar um fundo imobiliário? Eu falei, é dividendo que eu tenho que olhar? Olha, lá atrás eu errei muito, eu só olhava isso aqui, ó. Quando eu comecei, eu só olhava dividendo. Mas depois eu comecei a entender que dividendo não quer dizer muita coisa, tá? Você tem que olhar outros fatores. O principal que eu olho hoje, o primeiro de todos, é o PVP. Tá mais barato do que vale? Tá. Então tá com desconto? Tá, beleza. Agora vamos entender o porquê desse desconto. Pode ser que esse desconto seja porque está com algum problema no fundo ou não, seja algum boato, alguma coisa que aconteceu que os investidores não gostaram e fez essa cota desse fundo cair. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Dividendo de 12% ao ano, isento de imposto de renda, 1% ao mês, num fundo de tijolo, muito bom, tá? Uma cota de 8,32, ela paga 8 centavos de dividendo,
a gente vai ver aqui embaixo no Investidor 10, os últimos 5 anos. Olha só a regularidade desse fundo, tá? Vem pagando 8 centavos desde 2021, sem falha. Em 2024 teve alguns meses que pagou 9 centavos ali, um excesso de caixa. E mantém isso daqui sem problema nenhum. Previsibilidade de caixa é o que há no Gari 11. Muito bom, reloginho esse fundo, tá? E agora com desconto, muito interessante também. E aí, como a gente vai entender se é uma opção para venda? Opção para venda não. Se ele é uma oportunidade para vender esse fundo e sair dele e alocar esse dinheiro em outros fundos melhores. Ou não, ou se agora é o momento de compra, que ele tá barato, ele tá com um upside interessante ali de 8,32 para 9,52, dá mais de R$1 por cota de valorização possível no futuro desse fundo aqui, tá? Então olha só como é uma coisa que dá para você fazer bastante dinheiro. E aí para entender isso, o que a gente vai fazer? A gente não tem todas as informações aqui. A gente vai digitar no Google RI Gari 11. Você vai entrar no site aqui, que é a relação de investidores do Gari 11. E aqui, ó, já tem o relatório gerencial de janeiro. Vamos clicar aqui e vamos entender aqui. Antes de entrar nesse relatório gerencial de janeiro, eu queria comentar com vocês o seguinte. Eu vi vi 2 entrevistas dos gestores do Gari 11. Uma no canal do Diego Bechara e outra no outro canal que eu não vou lembrar o nome. E eu senti bastante firmeza no que os gestores falaram, tá? Falaram que as premissas do Gari 11 não mudaram, que as premissas vão ser mantidas, os dividendos vão ser mantidos, que as mudanças foram para melhoria, não vai ser nada feito à revelia, tudo que for mexer um pouco mais no fundo vai ser levado à votação dos investidores. Então eles trouxeram tranquilidade para nós, investidores, foi o que me passou, pelo menos, nas entrevistas que eu vi, beleza? Mas palavras são palavras. Vamos ver aqui no RI o que eles trouxeram para nós. Lembrando que só está disponível de janeiro, hoje é dia 10 de março, né? Provavelmente lá para o dia 20 vai liberar o de fevereiro e aí a gente pode fazer mais um review sobre um comparativo, né? Referente aos números de janeiro. Bom, então vamos aqui, ó. Visão geral do fundo, detalhes e principais movimentos. O Gari 11, ele tem bastante renda urbana lá pro lado do Nordeste. Ó, esse daqui mesmo, ó, Mix Mateus Maceió, Alagoas. São grandes lojas, assim, que ele tem no portfólio. Então, você comprando uma cota do Gari 11, você se torna dono de uma dessas lojas. Uma fraçãozinha dessa loja que vai receber aluguel e vai te pagar proporcional às suas cotas, tá? Então, aqui ele fala que é uma solução única e completa, com fios de tijolo, um caminho para investir em diferentes tipologias, bons imóveis, inquilinos de excelente capacidade de crédito, contratos atípicos. O que é contrato atípico, turma? É um contrato com grandes multas, tá? Por exemplo, um contrato típico. Eu aluguei uma casa, eu tenho um contrato que tem uma multa se eu quebrar de um aluguel. Tá? Se eu quebrar, esse contrato tem uma multa de um aluguel, é o contrato típico. O que é o contrato atípico? Eu fiz um contrato de 10 anos. Tá? Aluguei um imóvel do Gari 11 por 10 anos. Se eu quebrar no meio do caminho, 5 anos, o contrato atípico me obriga a pagar todos os aluguéis antes de sair. Certo? Então, assim, se o inquilino quebrar, a gente tem a previsibilidade de caixa da mesma forma e ainda tem tempo para reformar o imóvel para trazer um outro inquilino no mesmo lugar. Então, isso é muito bom para nós, investidores. Procura renda estável para seus investidores, além de oportunidade de realização de ganho de capital na venda de ativos. E ela fez vendas de ativos no ano passado e realizou bastante lucro. Tá? Gestão muito boa. Valor patrimonial de 2 bi, dividendo de 8,083 por cota, 33 imóveis no portfólio. Área bruta locável de 463 mil metros. Dividendo o ano aqui, ele já trouxe um pouquinho diferente porque o preço da cota estava em 8,79, por isso que está dando 11,3. Como agora está 8,32, está chegando em 12. Tá? Quanto mais a cota cai, seu dividend on cost aumenta, tá?
PVP de 0,92, ó, já está mais barato. O PVP agora aqui está em 0,87. Número de investidores, 456 mil cotistas e vacância zero. O que é a vacância zero? Física e financeira. Toda a área bruta locável, todos os imóveis estão totalmente alocados, todos estão gerando receita para o fundo. Ótimo, uma ótima gestão desse fundo aqui. Hangari 11, aqui tem os números, taxa de administração, taxa de performance 20% sobre o que exceder o benchmark. O benchmark é de IPCA mais 6, olha só. É IPCA mais 6 ao ano. Então, quando a rentabilidade passar disso daqui, é 20% sobre o excedente. Tá? O que a gente paga de taxa de administração profundo, mas isso já vem descontado. Você não precisa pagar nada mais, tá? O Hangari 11 nasceu em 2020. Um portfólio exclusivo logístico. Na época ainda era denominado o GALG 11. Lembram do GALG 11, galera? Então, o Hangari 11 era o GALG 11. Nasceu com 500 milhões de patrimônio. Passados 5 anos, o Hangari 11 é o quinto, 5 vezes maior. O portfólio multiplicou de forma relevante. A liquidez do mercado secundário evoluiu de maneira consistente e a base de investidores supera mais de 450 mil cotistas. Beleza? Aqui mostra a linha do tempo, de como foi evoluindo o Hangari, as emissões de cotas, as compras de imóveis, as vendas de imóveis. Ó, venda de imóveis aqui para XPR, 4 imóveis de GPA, 6 imóveis de Grupo Mateus. E eles vão fazendo o ganho de capital aqui. Como está diversificado o Hangari 11? Logística, renda urbana, escritórios, que é o que entrou agora. O imóvel da MRV em Belo Horizonte, tá? Esse daqui é uma laje corporativa que entrou e causou um pouco dessa queda também. A galera não gostou, mas esse imóvel já entrou com um inquilino locado, com um contrato atípico de 10 anos. Então quer dizer que de 10 anos a gente está tranquilo. Então não tem tanto por que ficar preocupado com isso nesse momento, tá? E o gestor já falou também que essa aquisição desse imóvel é estratégica porque eles conseguiram um preço interessante na compra e logo eles veem a possibilidade da venda desse imóvel com um ganho de capital para fazer recurso para o fundo. Agora vamos aqui para finalizar o vídeo, não ficar tão grande, para os comentários do gestor aqui, ó, que ele fala em janeiro. Com o objetivo de facilitar a leitura e compreensão da carta do gestor, especialmente de diversos movimentos recentes do fundo, destacamos abaixo os principais tópicos abordados neste relatório. Início do ciclo 2026, destinação da 7ª emissão em novos imóveis, assembleia de cotistas, reavaliação de ativos e guidance de dividendos. O que é o guidance? É a meta. Permanecemos atentos a oportunidades que sejam coerentes com o perfil atual do fundo, ao mesmo tempo que avançaremos no reequilíbrio gradual entre as verticais de logística e renda urbana, com tendência estrutural de maior peso no segmento logístico. O ingresso de novos ativos continuará sendo conduzido de forma criteriosa. Olha só, isso é importante, tá? O ingresso de novos ativos continuará sendo conduzido de forma criteriosa, com operações compatíveis com o patamar atual do Hangari 11 e que preserve liquidez e solidez financeira. Tá? Isso aqui já vem em resposta de parte do alvoroço que causou essas mudanças aí. Aqui ele fala da 7ª emissão de cotas que teve em 2025, foram aproximadamente 676 milhões destinados a imóveis, tá? 310 milhões ficou em caixa livre e 290 milhões foi de TVMs. Os TVMs são o que, turma? São os títulos e valores imobiliários. É investimento em papel, em renda fixa, incluindo CRIs, estratégicos e a posição atual em um FII, Game 11, que tá aqui no portfólio dele, tá? Vocês viram aqui, né? Que tá aqui no portfólio do... Aqui, ó, Game 11, FII Strategy, outros, Game 11. É da mesma gestora, tá? Aí começou o burburinho do conflito de interesse, beleza? Vamos voltar aqui. E ele fala aqui, ó, alocação em CRIs é funcional à estratégia do fundo que cumpre papéis distintos. Rentabilizar o caixa com liquidez, quer dizer, ter dinheiro para pagar dividendo, beleza? Contribuir para a desalavancagem do fundo, que é tentar diminuir o máximo possível as dívidas, por meio de CRIs atrelados a ativos estratégicos, reforçar a flexibilidade para futuras aquisições imobiliárias. Então eles estão mantendo dinheiro em caixa, alocado em liquidez diária, porque eles estão de olho no mercado. Se aparecer uma oportunidade, ver que dá para fazer dinheiro ali em um período curto, médio ali, eles vão entrar, certo? Do montante de 230 milhões já foram alocados na aquisição direta dos ativos previamente anunciados, que é os ativos de Belo Horizonte.
O saldo remanescente está direcionado à conclusão de um conjunto de 6 imóveis, 5 já mapeados no pipeline da emissão, cujas as liquidações não foram integralmente concluídas até 30/12, em cumprimento à condição precedente de trâmites operacionais. Os imóveis ainda não divulgados encontram-se temporariamente estruturados por meio de operações compromissadas e TVMs, utilizados como ponte operacional para viabilizar o cronograma da emissão. À medida que os respectivos processos de liquidação avançarem, com expectativa de conclusão para início do segundo trimestre de 2026, início do segundo trimestre de 2026, abril. Então, abril já deve ter novidades sobre os novos imóveis aqui do Gari 11. Essas posições serão gradualmente convertidas em imóveis com ingresso definitivo no portfólio do fundo. Então, já tem imóvel chegando aí, hein, turma? Interessante. Os dados comparativos evidenciam expansão patrimonial de 1,3 bi para 2,7 bi o fundo. O aumento de diversificação de inquilinos de 6 para 11. Tá? Então, dos 33 imóveis, são 11 inquilinos. Então, tem inquilino que tem mais de um imóvel ali. E a alavancagem passou de 27% para menos 13%, porque eles têm caixa agora, né? Ainda que os números evidenciam um claro amadurecimento da tese de investimentos, os pilares que sustentam a trajetória do fundo permanecem preservados. Uma matriz de risco criteriosa refletida na qualidade dos ativos e no perfil dos locatários. Elevada previsibilidade contratual por meio de contratos atípicos de longo prazo e um portfólio que permite a atuação ativa da gestão na captura do valor ao longo do ciclo. A alavancagem como diminuiu aqui para menos 13%. Tipicidade de contratos. 95% dos contratos são atípicos. Ó. Número de ativos, 29 imóveis. E agora passou a 33 e vai mais 6 entrar, vai para 39 imóveis. Tá? Inquilinos vai de 11 para 14. Liquidez de 13 milhões. Investidores, olha só como cresceu, de 379 para 446. Olha que interessante isso daqui. Ó. Apesar da aprovação de todas as pautas solicitadas na Assembleia, conforme formalizado no documento de apuração, a Guardian comprometeu-se limitar a utilização do capital autorizado ao patamar de 20 bi, sendo necessária nova deliberação dos cotistas para qualquer emissão que eleve o patrimônio acima desse limite. Beleza? Então, falou, ó, vocês aceitaram aqui, acho que foi 100 bi que foi aprovado na Assembleia. Mas a gente vai limitar em 20 bi para... Se passar disso, a gente vai chamar outra assembleia para ver a opinião de vocês, tá? Para finalizar o vídeo, turma, isso aqui é muito importante, ó, o Guidance de dividendos para 2026. Para os 12 meses de 2026, o Guidance de reinvestimento será mantido, preservando o patamar já estabelecido com projeções de 0,83 a 0,9 por cota. Então tem ali uma margem de crescimento, tá? Mínimo de 0,083, que é o que ele já paga, podendo chegar até 9 centavos por cota. A decisão de manter esse patamar ocorre após um ciclo relevante de reciclagem de portfólio, redução de alavancagem e reorganização da estrutura de capital. Reflete a leitura da gestão sobre condução do fundo ao longo deste exercício. Em janeiro, o fundo distribuiu 0,83 por cota, com pagamento realizado no quinto dia útil, com dividendo tal. Não houveram registro de aluguéis dos imóveis no fundo. Os ajustes seguem o fluxo de contratual previsto e contribuem para a atualização periódica da receita financeira. Então, turma, resumindo, vamos voltar aqui para mim. Resumindo, o Gari 11 teve um monte de burburinho, muita gente falou que o fundo acabou, que não vale mais nada, que toma cuidado que vai falir. O que a gente está vendo aqui nos relatórios do gestor, nas duas entrevistas que eu já vi, que eu comentei com vocês aqui no vídeo, aparentemente tá tudo certo, tá? Já vi ali que o guidance pode chegar até 0,9, mas 6 imóveis para entrar. Então a tendência é que esse fundo sempre esteja crescendo e aumentando. Foi a impressão que me passou lendo esse relatório e foi também a impressão que me passou nas entrevistas. Então, tendo em vista isso, eu acho que não é hora de você vender tudo, tá? Eu não vou vender e eu vou voltar a comprar nesse preço que está descontado com PVP de 0,87, 8,32 com upside possível de mais de R$1 por cota, eu entendo como uma ótima oportunidade para você fazer um ganho de capital, fazer uma valorização e melhorar o seu yield on cost. Beleza, turma? Então esse é meu ponto de vista aí no Gari 11. Se você gosta desse fundo, eu te oriento a você, ó, chegamos aqui na página 11, tá? Isso porque eu tô pulando várias partes, que senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu gosto desse fundo, eu te oriento você ir lá
no RI do Gari, RI Gari 11. Baixa esse relatório, lê com calma, tá? Tem bastante informação aqui, ó. Tem bastante informação, tá? Baixa o relatório, distribuição, ó. Tem a DRE aqui, ó, de como foi os números mensais, ó. Tem o comparativo, tem o crescimento de número de cotistas. Olha que interessante essa barra aqui, ó. Como cresceu em janeiro. Portfólio, aqui mostra os imóveis, ó. Uma questão que me surgiu, tá? Eu não lembrava que dentre os inquilinos do Gari 11 tinha o Grupo Pão de Açúcar. Então tem 2 imóveis aqui que é do Grupo Pão de Açúcar. Vamos ver aqui se é só 2 mesmo. Aqui não vai mostrar, mas pelas logozinhas aqui, ó, são 2 imóveis do Grupo Pão de Açúcar, tá? Hoje, na data do dia 10 que eu tô gravando esse vídeo, o Grupo Pão de Açúcar entrou em recuperação extrajudicial. Não é recuperação judicial, mas é uma pré-recuperação judicial, uma extrajudicial de alguns bi de reais ali. Então pode ser que tenha algum problema de pagamento de aluguéis desses pontos locados aqui pro Pão de Açúcar, tá? Vamos ficar atento nisso nos próximos meses para ver se a vacância não vai aumentar ou se a inadimplência não vai aumentar. Então tem um imóvel aqui em Angélica, um em Sabará, um em Soares, um em Santo André 4, ó. Campinas 5, Búzios 6, Goiânia 7. 7 imóveis dos 33 podem sim passar por algum problema de inadimplência, tendo em vista que hoje foi anunciado a recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar. Vamos ver se tem aqui. Vou mostrar para vocês para finalizar o vídeo. Ó, notícia de hoje, ó. Ação cai 3% após anúncio de plano de recuperação extrajudicial. O Grupo Pão de Açúcar protocolou pedido de recuperação extrajudicial de 4,5 bilhões de dívidas não operacionais. Dívidas que não são da operação. Apontou a medida contra a adesão de 46% dos credores. Segundo o fato relevante divulgado nesta terça-feira, o plano abrange obrigações financeiras sem garantia, que não constitui compromissos correntes ou operacionais da companhia. Então, segundo essa nota aqui, ó, a gente não vai ter problema, tá? Porque o aluguel é um compromisso corrente. O plano abrange obrigações financeiras sem garantia, que não constitui compromissos correntes ou operacionais da companhia. Então, referente a isso, pode ser que não afete, mas vamos ficar de olho, né? Sempre quando alguma empresa entra em recuperação judicial, a gente tem que ficar de olho, principalmente quando o nosso dinheiro está alocado por ali. Fechou, galera? Então, o vídeo de hoje era isso, falando sobre o Gari 11. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se ficou alguma informação, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta aqui para mim se você gosta desse fundo, se você tem, se você vai continuar investindo. E não se esqueça, deixa seu like, deixa a sua inscrição para o próximo vídeo, pra você não perder. Beleza? Com Deus e até o próximo vídeo.